Hoje nós estamos no ambiente Raízes do Agora, da arquiteta Larissa Dias, na Casa Cor Brasília 2025. Um ambiente que te convida a sentir, refletir sobre morar contemporâneo. Um espaço que tem uma narrativa muito própria e nós vamos conhecer um pouquinho mais como Larissa Dias construiu essas histórias através da arquitetura. Larissa, muito obrigada por nos receber no seu Eu espaço. que agradeço, é um prazer. Obrigada, Larissa, Sejam por nos super receber aqui hoje. bem-vindas. Larissa, bom, eu sou fã do seu estilo, eu acho que você tem um estilo muito aconchegante. Mas eu queria que você descrevesse pra gente um pouco mais sobre o seu estilo com as suas palavras. Eu falo que o meu estilo, ele é bem atemporal. Eu gosto de elementos neutros, mas eu gosto de presença. Não é para o projeto passar batido. Eu gosto que tenha algum elemento de destaque, mas de uma forma suave, de uma forma elegante. Gosto de misturar o sofisticado com o natural. Eu acho que as diferenças trazem o destaque. E a primeira coisa a fazer qualquer projeto, quem vai morar? Dar identidade. Dar identidade, dar aconchego, não pode ser um ambiente frio. É um espaço mais moderno, concreto, preto, mas mesmo assim, a pessoa tem que ter o prazer de permanecer. O prazer do sentir bem, de ser atrativo. E eu acho interessante que você sempre utiliza elementos naturais, né? É como se fosse uma identidade própria sua. Eu gosto muito dos elementos naturais, adoro uma pedra bruta, mas eu gosto de ser uma arquiteta versátil. Eu falo que eu tenho meus projetos modernos, eu tenho os meus projetos mais aconchegantes, eu tenho as minhas senhorinhas que chegam no escritório. Não é uma produção em massa. Se for olhar as minhas casas, os projetos de interior, eu gosto que tenha essa diferença. Porque a diferença é o que cria essa vontade de pesquisar, cria buscar elementos novos. Ou seja, cada um que chega é especial, cada projeto é único, cada projeto tem uma dedicação. Larissa, e para esse espaço, você pensou em alguma proposta, um conceito? Tem um morador para esse espaço? Claro que tem. Ao criar, eu já sabia que ia fazer com o mobiliário do Estúdio Bola, que para mim é um design muito bacana, moderno, contemporâneo, e eu queria trazer um pouco do natural. A gente está no meio de uma cidade, mas eu queria que fosse um refúgio moderno. Então eu teria que mesclar elementos modernos, a iluminação, a estrutura aparente, com um pouco do natural. Com uma cortina de linho que aconchega, com uma pedra orgânica. E eu acho muito interessante essa mistura que você faz. Eu acho que isso vai trazendo, que eu acho que a gente pode usar o termo bossa, sabe? Exato. Para os seus projetos, que sempre tem um DNA, algo diferente, que você se sente aconchegante, você se sente num lugar elegante, mesmo sem usar, você não precisa usar os materiais mais nobres, mas você sabe colocá-los de forma muito assertiva nos projetos. E também o uso de esculturas, de elementos diferentes e artesanais, né? Eu gosto de valorizar o nosso. A gente está com um mobiliário consagrado de designers muito em ascensão e ao mesmo tempo a gente tem os vasos de barro das senhorinhas do interior da Bahia, do interior de Minas. O papel do arquiteto também é impulsionar essa cultura criativa, é ajudar a difundir esse trabalho. Eu falo que até me emociono ao ver as fotos delas fazendo, são senhorinhas fazendo manualmente. Alguns elas trocam por chocolate, gente. Então é trazer isso para cá. Eu acho muito importante isso que você está falando, Larissa, porque a gente até vê isso muito aqui no seu espaço, né? Que ao mesmo tempo que você traz esse artesanato, né? O valorizar o feito à mão, as comunidades que criam, né? E também você tem uma obra de arte de peso, então você trouxe esse contraponto. Então não necessariamente, né, só o artesanato ou só a obra de arte, né, mas você traz uma obra de peso, né, uma obra do Vic Muniz, né, que ela é feita com açúcar, né, que o artista sempre é arrojado, né, o Vic é uma característica muito forte do artista. Então, e eu particularmente, toda Casa Cor,
Eu acho muito seu, assim, e fico curiosa, qual o elemento surpresa da Larissa esse ano? Você sempre tem um elemento surpresa, né? E aí a gente vê, né, uma pedra maciça, grande, uma obra super importante, mas sempre trazendo também o artesanato. Eu acho isso muito especial que você faz. O projeto, para ele ser elegante, para ele ser sofisticado, ele não tem que ser com os materiais mais caros, mais nobres. O nosso papel é estar se reinventando, até mesmo porque as pessoas não chegam com orçamento ilimitado. Então a gente tem que trazer alternativas. É a questão do quadro, que é um quadro de peso, de um artista que eu super admiro. Eu dou esse exemplo. Se uma mulher põe anéis em todos os dedos, alguém vai falar que anel bonito? Tem uma confusão visual. Então eu gosto de escolher o destaque. A mesma coisa com mobiliário. Preciso montar minha sala todo com mobiliário caro? Não. A gente tem que escolher o destaque. Normalmente eu ponho um sofá mais neutro, aquela é a peça que chama a atenção. Na vida, assim como no projeto, é o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Esse equilíbrio, quando é muito simples, passa batido. E as pessoas não querem um projeto comigo para passar batido. Eu não quero fazer uma casa cor, feijão com arroz. Não, eu quero que tenha a bossa. Então, é trazer um equilíbrio com essa bossa. Trazer elementos que despertem a curiosidade, que despertem o olhar, que atraiam a atenção, o toque. Que pedra é essa? Que muxarabi é esse? Que material é esse? Porque a curiosidade, ela faz qualquer um. Ela faz a pessoa, ela faz o arquiteto, ela faz o mundo. Então, é despertar a curiosidade. Eu confesso que eu até fico arrepiada, porque eu acho muito importante esse seu olhar, Larissa, de fazer esses contrapontos, esse equilíbrio e sempre valorizar também a história, né, do seu cliente e valorizar o estilo dele, unindo ao seu olhar. E acredito também nisso, que o profissional tem um papel tão importante de, em todo o seu repertório, ele ir encontrando exatamente aquela peça, aquela obra de arte, aquele revestimento que naquela união você consegue contar uma história. E eu acho muito especial aqui, a gente pode ver no seu ambiente, o quanto a gente tem essa brincadeira com os materiais, eles sendo neutros, eles mesmo, em alguns momentos eles não sendo o mais nobre, em outros momentos você tem esse contraponto do mais nobre. Mas como você consegue trazer essa união e o quanto esse seu olhar é especial para a gente contar para os outros profissionais que às vezes estão começando também. E algo que eu gostaria muito de saber é como você faz essa curadoria do high-low, assim, né? Curiosidade. Assim que eu me formei na UNB, eu não vi nada disso. Então eu cheguei de paraquedas no escritório, que o que foi me formando foi a minha curiosidade. É que material é esse? Numa viagem, deixa eu trazer isso. Tá sempre com a anteninha ligada. E observar. O cliente chega no meu escritório, eu já vou observar como é que ele fala, o jeito que ele se porta, o que ele valoriza. Tem clientes que não valorizam nada disso, que valorizam outra coisa. Então, o nosso papel é descobrir isso. Nós temos um papel muito importante. Eu chego recebendo sonhos, recebendo uma expectativa, uma economia de uma vida, e a nossa casa é um refúgio. Observar o cliente é muito importante, as reações, o que ele valoriza, a expectativa, e não ser um projeto engessado. Nós trabalhamos com sonhos, com expectativas, e o espaço, a casa, o ambiente de trabalho, ele traz um aconchego. Um espaço tumultuado, pesado, vai deixá-lo tenso. Então nós criamos refúgios que vão recarregar a energia. E eu acho incrível também, Larissa, é outro ponto que eu noto muito no seu trabalho, que além do uso dos elementos naturais, como é aqui, por exemplo, a gente está falando de um espaço de sala de estar, sala de jantar, um espaço que ele é totalmente integrado, mas você delimitou esse espaço, utilizando, né, além do mobiliário, usando também do tapete. E o tapete, ele tem um leve contraste com os outros materiais que você trouxe. Queria que você me contasse um pouquinho mais o porquê da escolha dele. Vamos lá, vou falar primeiro do ambiente. Eu gosto muito de ambientes integrados, ambientes amplos. Eu não gosto de criar cantinhos. Eu gosto de uma casa menos hierárquica, mais fluida.
E ao criar um estar, a primeira coisa é vestir, é o aconchego, e aí entra o tapete. Um estar sem tapete está faltando algo, parece que ele não interage. O tapete criou esse ambiente e tudo a gente tem que escolher muito a dedo. Esse tapete é um tapete indiano, feito à mão, com uma mistura de lã, de algodão, e a gente também tem que pensar na praticidade. Ele tem uma trama, a trama cria uma mescla. Essa mescla é o que disfarça um pouquinho a sujeira. Qualquer elemento que seja liso, um porcelanato, um tecido de sofá que é extremamente liso, fica gritando. E a vida é real, gente. É um pé sujo, é uma criança pulando. Então, tudo que tem uma mescla facilita. Não é que não suja, mas facilita. Então, o tapete faz esse papel. É um tapete prático, mas é um elemento nobre, porque ele vai receber. Qualquer ambiente, primeira coisa, base. A base é piso, parede, tapete e depois vem o mobiliário. Se a gente erra na base, aí não tem como consertar. Tudo que você coloca por cima tem algo errado atrapalhando. Então, a base tem que ser muito bem escolhida. E é interessante também ambientes integrados assim, justamente que o uso do tapete você consegue ir, de certa forma, delimitando ao mesmo tempo que está um ambiente bem fluido. Estou setorizando o meu estar, mas ao mesmo tempo estou conversando com o cantinho do bar, com o cantinho do jantar. É uma forma de abraçar esse espaço, mas conectando. Sim, com certeza. E é um tapete nobre, né? Ele também, aqui ele até entra como uma obra de arte, né, Larissa? Que às vezes a gente sempre fala que obra de arte não está só na parede, né? A gente também elege alguns outros elementos quando a gente está compondo o ambiente. E você disse que tem alguns elementos seus, né? De acervo seu também. Todos os adornos são meus. Aqui eu tenho peças que eu trouxe da África, do Laos, do Vietnã, coisas do Marrocos, garrafas da Grécia. Isso conta um pouquinho da minha história, da minha vontade de viajar e trazer peças que me lembrem aquela viagem, que tragam um pouquinho do meu. E eu falo isso para os meus clientes na hora da montagem. Vamos deixar um espacinho vazio, traz alguma coisa, põe uma foto, que é a personalidade. Daquilo que ele construiu, às vezes uma vida. Então eu acho que o papel do arquiteto nesse momento é também valorizar. Tudo tem que ser valorizado. A opinião, o que vale para ele. Eu dou o exemplo da minha casa. Eu tenho uma parede com quadrinhos que a minha avó bordava à mão. Para mim tem importância, porque eu era criança e via ela bordando e ela me ensinava a fazer aquilo. Então, é passar, é olhar, é a minha história, é o meu sentimento e eu abro um sorriso. E eu falo isso com muita experiência, porque quando eu chego, às vezes o cliente fala, mas eu tenho alguns quadros, né? Será que dá para usar? Dá! E aí eu acho que é o papel do profissional, assim como você, que é profissional da arquitetura, que trabalha também o design de interiores, colocar também essa história, né, do cliente, ou seja, na parede, ou seja, né, pelos adornos, né? Eu acho que isso é muito importante. O valorizar o nosso. Quem não tem história, estranha. Porque não tem apego. E eu gosto que tenha um apego a alguma coisinha. Nem que seja o que a gente estiver construindo agora. Que é a arquitetura com afeto. É colocar valor no nosso. E a vida não pode ser tão rígida. A gente tem que valorizar, às vezes, umas coisas pequenas. Acho que o que eu mais gosto desses papos é justamente assim, eu vivo me arrepiando e me emocionando, mas eu acho muito importante esse entender assim, o olhar por trás de cada escolha, a história que a gente vai contando nesses mínimos detalhes, a história que a gente vai contando através de cada elemento que foi escolhido, que você trouxe de uma viagem. Quando você bate o olho, eu tenho certeza que você tem memórias, né? E também esse papel da gente ir trazendo isso para o cliente, de falar assim, vamos fazer sua casa? O que a gente pode trazer de interessante? E durante o processo, que a gente sabe que algumas vezes é um processo longo, de obra, né? Quando a gente fala de uma obra ali, se vão uns 2 anos, às vezes, né? Então, é um processo longo, mas ele tem que ser um processo também que, eu costumo dizer que as pessoas, elas quando entram no processo de fazer uma obra, uma reforma, elas têm que sair melhores do que elas começaram. Exato. Tem o pilar de planejamento.
Um projeto no escritório é extremamente detalhado. As decisões são tomadas lá. Para a obra ter uma fluidez. Então, o planejamento é essencial. E previamente. Exato. Eu falo que podem me apressar para tudo, mas o meu momento de criação é o meu momento de criação. Eu ainda sou old school, eu ainda desenho à mão, eu sou de uma época de artes plásticas que eu fiz muito tempo. Então gosta de se fazer à mão, vai construindo com desenho. Faz parte do seu processo criativo. Faz parte do meu processo o sentar com as minhas lapiseiras, com os meus lápis de cor e criar. E criar e ter esse momento. Eu falo que o criar não pode ter aquela pressa, porque se eu tiver a pressa, eu não vou estar dando o meu melhor. E é muito importante também falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que querem fazer o sonho acontecer, mas são imediatistas, querem tudo do dia para a noite. E não tem nada tão importante quanto, ainda mais falando de uma obra de uma casa, uma obra de uma escala maior, né? De ter esse planejamento. Não maior, eu falo desde uma reforma pequena. Esse planejamento, ele é essencial para que cada escolha, que uma escolha interfere na outra. As escolhas, como você falou aqui, o piso, o tapete, o mobiliário, os acervos, os detalhes, tudo isso tem que ser pensado. Eu falo que não tem prévia de projeto. Os clientes às vezes pedem, me mostra uma prévia. Não. Quando eu vou criar, eu já crio especificando o mobiliário, a parede, o teto, a iluminação. Então eu mostro um conjunto. Claro que isso pode ser alterado, mas faz parte visualizar. Eu falo que eles vão entrar na minha cabeça, no meu mundinho. Ah, é uma cadeira magrelinha, é uma cadeira mais estofada, não precisa ser exatamente essa. Mas entender o porquê, esse lavabo não vai para frente, aquela janelinha é um olhinho. E eu acho muito bacana porque eles saem falando as minhas frases. Você tá na dúvida? Então é não. Dúvida é não. Quantas edições já de Casa Cor você tá? Olha, a minha primeira foi em 2003. Eu já fiz acho que 17, gente, eu tenho até minhas... E como que é? Cada edição dá aquele friozinho na barriga ou não dá mais? Quando eu pego o papel em branco, eu falo, ai meu Deus, não é aquela coisa natural. Não, e tem que dar aquele friozinho na barriga, eu tenho que pesquisar. Eu viajo pensando aqui, ali, o que a gente vai fazer. O frio na barriga é com tudo. A gente tem que ter um friozinho. A gente crescer também, né? Porque aí vem a pesquisa, como você falou. E eu consigo lembrar, assim, de todos, com tanto carinho. Todos foram muito diferentes. Tem a história, tem os perrengues, é aquela obra rápida, aquela coisa que quebra. Eu fiquei sabendo da chegada dessa pedra aqui. Ela vai sair? Uma cliente, a gente vai. Coloquei num hall de entrada, veio com guindaste pela janela e a gente fez uma estrutura de metal para sustentar. Ela tá presa nas duas lajes, é claro que não pode ir para um apartamento, é uma casa. Mas eu sempre uso umas pedrinhas, né? Nas últimas versões da amostra eu usei e tudo a gente consegue dar um jeito. Acho que com disposição, solução a gente dá. Com certeza. E principalmente, assim, eu acho que é legal de contar para as pessoas também, acho que podia ter uma edição só de perrengues. Os perrengues de Casa Cor. Já cheguei em Casa Cor, gente, com saruê morto dentro do teto e um cheiro horroroso. Eu piso no ambiente do lado, já choveu dentro do ambiente, assim, tudo. Já pus obra de arte linda e um cocô no meio da obra de arte. Ou seja, algum bichinho saruê, um bichinho passou e batizou. Então, assim, nossa, na hora dá aquele desespero, né? E eu falo que é leveza com atitude. Exatamente. Então, eu sou ligada no 220. Aconteceu alguma coisa com a solução, para quem que liga, o que faz. Depois vem a leveza, mas naquele primeiro momento é atitude, para tudo. As pessoas chegam aqui e acham assim, nossa, tá tudo pronto, tudo lindo, mas existe tanto por trás, existe tanto assim por trás das cortinas. As pessoas não têm muita noção, né, do que tá por trás, né, a responsabilidade. É um processo, desde o recebimento do cliente, da análise, da criação, do desenvolvimento, das 1000 correções de um projeto extremamente detalhado, de uma organização, da postura em obra, do que está certo, do que está errado, aonde é que está a nossa régua de tolerância. E você sabe que eu sou formada em design de interiores, né? Mas não dei conta. Eu gosto, faço tudo, mas essa questão, por isso que eu falo, eu admiro muito o que vocês fazem,
arquitetura. Eu acho que o trabalho de vocês assim é de uma responsabilidade muito grande. Falo que o mundo não para e eu vou criar, vou desenhar. Não é essa coisa tão lúdica. Eu estou fazendo isso, mas eu estou corrigindo, estou atendendo o telefone, estou falando aquilo, é a dúvida da obra, é o imprevisto que acontece, antenada, ligada. Com tudo. Com todo esse gerenciamento, né, de escritório, de demandas ali que a gente tem de equipe, né, de obra acontecendo. E também de você estar sempre, como você falou, curiosa, buscando novidades. Porque também de nada adianta você estar ali só presa na gestão do dia a dia. Tem a questão criativa que você tem que se permitir também. E eu brinco que eu saí da faculdade sabendo fazer projeto e caí de paraquedas no escritório que você tem que gerenciar, você tem que lidar com gente, você tem que fazer mil coisas que não estavam no meu planejamento. Meu planejamento era ficar lá desenhando. Então isso eu não falo que é dificuldade, eu não uso esse termo de forma alguma, eu falo que é o desafio. E a vida é feita de desafios para serem vencidos. Tudo que é fácil a gente não valoriza. Então, faz parte do dia a dia, faz parte da rotina. Aquele dia muito tranquilo, eu falo, gente, mas tá tranquilo demais, né? E esse é o grande prazer da profissão. Vencer desafios. E a hora que, né, ver isso tudo pronto, né, deve dar uma satisfação. E aí o nosso papo, né, se deixar Podia se prolongar até... Mas eu queria só fazer mais uma pergunta, Larissa, porque, como eu falei já algumas vezes aqui, eu gosto muito do seu olhar e de como você vai trazendo peças inusitadas. Aqui no seu ambiente tem algumas que me chamaram muita atenção, além dos vasos que você comentou já, mas tem também um tronco ali bem interessante. É um tronco que o Celcinho, que é um artista para mim do interior de Minas, é uma aroeira centenária que ele pegou na barragem Três Marias. Então ele fez disso um banco. Então, de novo, é o sofá block super sofisticado do Estúdio Bola com um tronco que estava no fundo da barragem do Celcinho. E é incrível como encontrar arte, beleza em tudo, né? E a gente ir enxergando como que a gente pode fazer esses contrapontos. Larissa, como é especial enxergar o seu olhar, porque assim, eu realmente já te falei isso, aquele dia a gente estava conversando aqui antes, aqui também no ambiente. Eu gosto muito do seu olhar, eu acho o estilo e o que você traz para os ambientes, realmente a gente sente esse aconchego, a gente sente riqueza de detalhes. O afeto. O afeto nos Eu acho que é uma detalhes. mistura, porque é sofisticado, é simples, tem riqueza, né? Porque tem muitos materiais, então assim, é gostoso, né? Aconchegante, perfeito. É agradecer todos os dias. Eu falo que antes de criar, eu sempre agradeço e peço inspiração. E as coisas vão fluindo. Larissa, eu quero te agradecer por nossa conversa de hoje. Eu que agradeço, gente, é um prazer. Que a gente possa mostrar esse seu olhar e que mais pessoas consigam também se conectar com isso e ver a importância de buscar repertório, ser curiosa. Exato. Obrigada, Larissa. E viver bem com toda certeza. Exato. Né, de conversar com vocês, falar um pouquinho do meu e do nosso trabalho, porque eu trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho. Obrigada, Larissa. E eu quero aproveitar e lembrar cada um de vocês de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixe seu comentário aqui de qual foi o trecho da nossa conversa com a Larissa Dias que mais você se identificou. Até a próxima. Até a próxima.